Boa noite, gente. Iniciando agora a nossa aula de Pena 1, Campo Grande, né? Dia 29/5, noite, né? Eu tava tentando entrar aqui e não conseguia de jeito nenhum. Agora foi. Como estamos? Todos ouvindo bem? Que bom. Bom. Antes de começarmos nossas aulas, eu gostaria de 3 minutinhos de prosa com vocês. Só para relembrar, nós paramos em que apostila? Na 2, qual slide? 32. Só um minutinho. Ok, Ulisses, sem problema. Já vou dar atenção a vocês. Menino, o Team Link desde ontem, para mim, tem sido um problema. Eu, na verdade, eu tô botando a culpa no Team Link, mas eu nem sei se é o Team Link. Pode ser que seja o meu próprio computador. Ou a minha internet, né? Não sei. Mas desde ontem, para mim, tá assim a treva lidar com... Bom, 32, como falou a Luísa Portela aí. Paramos no princípio da especialidade, né? Beleza. Especialidade ou complementares? Peraí, agora vocês me confundiram. Professora, boa noite. Boa noite. Mel. Oi, professora, a senhora ficou de começar a aula hoje com as normas complementares. Normas complementares? Leis complementares, normas complementares. A senhora deu as permissivas, as explicativas e aí ficou as complementares. Ué, gente, então é antes do 32. Artigo 59, tá como exemplo. A senhora iria começar e aí eu pedi que a senhora não continuasse porque era um pouco mais complexo. Entendi. Peraí, então. É slide 30. Dá licença. Oi. Só corroborando, é o que a Mel está falando, porque o que acontece, professora? A galera pediu aí, porque o que acontece? A senhora ia começar a falar, a senhora terminou de falar de anomia e antinomia, a senhora parou aí. A senhora falou que ia ser um assunto que você precisava que nós entendêssemos muito bem, que eram 4 regras, algo do tipo. Mas estaria nisso, tá? Aí a gente preferiu parar para poder dar um descanso. É o que a Mel está falando aí, tá? Então, as explicativas foram e paramos nas complementares. Porque, olha só, complementar é slide 15. E a Luísa exatamente. E a Luísa Portela tá falando em slide 32. Alguém colocou errado, então, lá no nosso grupo do Zap. E agora, um colega aqui, o Isaac, colocou 30. O que é, afinal? Então, já que tem a opinião de outros amigos, eu vou ficar só com o que eu me recordo bem que a senhora falou, que nós falaríamos. Nós passamos, a senhora representou as excludentes e as exculpantes, falou sobre as normas explicativas, que explicava o conceito de funcionário público e cargo público. Em seguida, a senhora falou, agora nós vamos para as complementares. Vocês querem que pare aqui
e deixa para a semana que vem ou pode continuar? E aí eu pedi que a senhora parasse. Eu me lembro com riqueza de detalhes só disso. Agora, o número do slide em si, eu não me recordo, mas eu acho que é no começo. Porque a antinomia, Mel, a antinomia tá no slide 26. Você disse que eu dei antinomia e anomia, não foi? Não, quem falou foi Michael, eu não me recordo. Eu só me recordo disso com muita clareza, até porque eu pedi para que a senhora repetisse no final da aula. A senhora pode explicar novamente o conceito de funcionário público e cargo público, que eu e o Ulisses não entendemos porque a internet estava ruim. A senhora explicou novamente e encerrou a aula. Entendi. Então, anomia e antinomia eu não dei. Professora, eu lembro de você ter dado anomia, antinomia. Eu lembro da senhora ter falado aqui da questão da norma penal. A senhora citou a pirâmide de Kelsen. Falou da questão da especialidade, que a lei especial afasta a lei geral. Agora, não sei se precisa aprofundar mais. Eu acho, é opinião minha. Mas eu não tô aqui para seguir simplesmente minha opinião. Eu tô para seguir aquilo que vocês necessitam. Paula, acho que eu parei no conflito ou concurso aparente de normas, que eu até falei que eram 4 princípios, que eu precisaria de tempo para explicar para vocês, que é o slide 30-31. Exatamente, eram 4 coisas que a senhora falou, 4 regras, algo do tipo, que eu lembro da senhora falar, ó, aqui eu preciso que seja... Aí a minha pergunta para a senhora, mas é muito complicado? A senhora falou, não, eu preciso que vocês entendam muito bem. Não é complicado, mas tem que prestar atenção. Então, aí a senhora falou que precisava de bastante atenção. Porque eu lembro até que alguém, quando eu falei da anomia e antinomia, alguém deu exemplo até da focinheira do cachorro. Isso a senhora trouxe de uma outra turma e a senhora me deu esse exemplo da focinheira do cachorro. Viu? Eu lembro que... De outra turma viu. Fala aí, gente. Melzinha, foi mal aí, Mel. Pô, desculpa. Eu vou ser bem sincera com a senhora. Tá muito, muito difícil para nós aqui com a internet. Ainda quando a gente assiste, a gente tem perdido bastante coisa e tentado recorrer à videoaula. Então, se depois eu não conseguir alcançar, eu sei que posso contar com a senhora no Zap. Com certeza, Mel. E sem contar que todas as aulas estão postadas no YouTube. Tenho recebido o alerta no meu e-mail. Entendeu? Não, desculpa aí discordar, tá? Claro, amigo, que é isso? Claro que não. Mal. Agora, olha só, se a galera quiser, eu já falei, eu gravo as aulas todas também em áudio, tenho tudo gravado aqui. E eu estou fazendo os mapinhas mentais. Eu vou até jogar o mapa que eu fiz, que eu vou melhorar ele, mas eu já vou mandar o mapa mental que eu fiz da última aula, que eu fiz só das 2 últimas aulas, só das normas penais até o que a gente fez aqui, tá bom? Até agora, olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do 30, que são conflito ou concurso aparente de normas. Qualquer dúvida que vocês tenham, quando acabar a aula, que vocês olharem no YouTube, que vocês olharem o material que vocês têm, as anotações que vocês têm, se vocês se sentirem deficitários, eu não me incomodo de voltar aonde vocês necessitam. É só isso que eu tenho que deixar claro. Fiquem à vontade. Eu tô aqui para isso. Afinal de contas, eu não tô nem saindo de casa para isso, né? Outra coisa muito importante. Eu tive esse tipo de conversa com todas as minhas turmas. Vou ser muito rápida pra gente não perder tempo. Eu tô sentindo que as minhas turmas estão... E não é um sentimento que eu tenho conversado, gente. Não é uma coisa assim, você tem ouvido outros colegas e você tem ouvido... Não, eu não tenho ouvido ninguém. Eu tenho ouvido muito os meus alunos, eu tenho ouvido muito as minhas turmas.
E a minha preocupação maior com as minhas turmas é exatamente saber como elas estão. Ao ouvir da Mel agora, a questão da internet, da dificuldade, né? Dessa coisa de cai aula, volta aula, e eu sei que para muitos alunos isso não é fácil. Eu tenho perfeita consciência disso e é por isso que eu sempre me coloco à disposição para vocês. Não entendeu? Eu volto, eu falo, eu explico, não tem importância. Eu coloco a aula no YouTube para que vocês depois possam ter realmente acesso àquilo que vocês precisam. E se ainda assim não der resultado, volto. É só falar, professora, não entendi na outra aula, pode me explicar? Eu volto, não tem importância. A minha grande preocupação no momento eu, por exemplo, eu não tenho nem mais visto televisão, nem mais jornal. Eu evito mesmo, é natural meu, eu já não gostava, agora eu gosto menos ainda. No entanto, eu tenho percebido, assim, com muita riqueza de detalhes, a questão da dificuldade dos alunos, mas não é uma dificuldade diretamente do aluno. É uma dificuldade pelo momento que a gente vem passando, eu acho que tá todo mundo assim, nem tá percebendo, né, realmente o que está acontecendo. E eu tô percebendo que às vezes os alunos ficam tristes e muita gente às vezes nem assiste aula. E às vezes a gente cai naquele ostracismo, né, de ficar quietinho, querer ficar paradinho, desanimar. Pois eu vou falar para vocês, primeiro, gente, não desanime. Não desanime de verdade. 2, qualquer dificuldade, eu estou aqui. 3, eu sei que a turma de vocês é uma turma assim que não é pequenininha, mas que é uma turma assim muito unida. A gente percebe isso que vocês às vezes debatem, mas que um compreende o outro. Então, quando vocês perceberem assim que vocês estão cansados, que vocês estão num mau dia, que vocês estão desanimados, e isso vai refletindo em um, em outro, em um outro, em outro, e quando a gente vê, toma um todo, né? Então, quando vocês estiverem se sentindo assim, eu gostaria muito que vocês falassem para mim, não num sentido de, a professora quer saber. Eu quero saber até que ponto isso está afetando vocês. Porque eu sou muito sincera, gente. O meu objetivo não é pegar e tacar a matéria para vocês e que se dane, não. O meu objetivo é fazer com que vocês realmente entendam o material. Que vocês saiam para um penal 2 equilibrados, ajustados, seguros, entendeu? Ainda que com insegurança normal de qualquer aluno. Mas a intenção é que vocês saibam o que vocês estão aprendendo. Não é uma coisa só de jogar a matéria porque eu tenho que dar a matéria. Então, o que eu decidi? Quando eu perceber que o ritmo da minha turma está caindo, eu vou pedir a compreensão de todos. Se eu sentir isso nas 2 horas de aula, eu vou dar as 2 horas de aula. Se eu sentir isso em 1h30, eu vou parar em 1h30. Se eu sentir isso em 1h45, eu vou parar em 1h45. Porque eu tô sentindo, eu tenho falado com muitos alunos no privado, sei que tem gente que tira muito bem, tira de letra toda essa situação. Mas eu gostaria que vocês, nesse momento, tivessem compreensão com as limitações humanas, com as limitações de outros colegas, e que, se possível for, estendam a mão uns aos outros, ajudem uns aos outros. Sei que tá complicadíssimo, que é muito fácil eu chegar aqui e ficar falando isso, mas creiam, vocês estão passando, a gente está passando, não é fácil para ninguém. E eu quero realmente que vocês estejam tranquilos em relação ao nosso material, tá? Eu prometo que eu não vou deixar faltar nada do nosso conteúdo, nada mesmo. Vocês podem até acompanhar na ementa e vocês vão ver que eu sigo à risca tudo que está lá. Eu só quero deixar vocês à vontade para que vocês tenham a liberdade de virar para mim e falar, professor, estamos cansados hoje, dá para parar e continuar na semana que vem? Dá. Professora, tem 10 minutos para o café? Tem.
Professora, não entendemos muito bem esse material. A senhora se importa de dar mais 20 minutos de aula, mais meia hora de aula? Não. A senhora se preocuparia em, se fosse o caso, um outro dia que a senhora tivesse um intervalo entre uma aula e outra? A senhora poderia. Poderia, sim. Tá? Então, eu estou me colocando à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for necessário. E se eu tô abrindo isso para vocês, é porque eu tô sentindo a necessidade de vocês. Usem isso de maneira equilibrada, tá? Se valendo realmente daquilo que vocês estão sentindo, né? Da necessidade de vocês. É isso que eu quero deixar para vocês. Tudo bem, gente? Oi, professora, sou eu de novo, Mel. Oi, Mel. Foi muito bom tudo que a senhora acabou de falar. E a turma realmente deu uma enxugada grande. E tem muitos entre nós que estão precisando muito de suporte emocional. Eu, como representante, tenho feito trabalho de formiguinha com cada um que me procura. Eu escuto quase todos os dias, eu estou tendo que convencer alguém a não abrir mão do sonho. Isso sabe? aí. Eu já recorri à direção da UCAM pedindo para que seja feito um contato, principalmente porque o Felipe foi nosso professor, né? Então a gente acabou criando uma intimidade a mais. Sim. Para que fosse feito um contato mais pessoal com a nossa turma, porque eu estou sentindo assim, o pessoal não está participando legal da aula como no começo, está desanimado. Os trabalhos, de forma geral, nós apresentamos boas médias, mas a verdade é que todo mundo está com aquela sensação de eu entreguei um trabalho, mas eu não aprendi nada, né? Mas é um resultado de tudo que nós estamos vivendo no momento, né? Essa é a grande verdade. Então, é muito importante a sua compreensão. Eu queria fazer um pedido, se a senhora me permite, que a senhora, se já tiver definido o nosso trabalho de P2, que nos apresente, porque o tempo está muito curto e são muitas disciplinas, né? E para quem tem pensado em desistir, o que eu deixo como ponto de reflexão o semestre está acabando. Isso aí, Mel. Fazia um longo período de folga, ainda que seja uma folga confinada, mas a gente precisa pensar que nós não estamos presos, nós estamos protegidos, é diferente. É isso aí. Tudo depende de você ver o copo mais cheio ou mais vazio, então vamos tentar olhar ele mais cheio, né? É isso aí. E eu me coloco à disposição. Tá? E o que Quem precisar pode continuar procurando, que sempre vai ter uma palavra amiga para quem está com dívidas com a faculdade. Entre em contato com a faculdade através dos e-mails. Escola nenhuma vai permitir um aluno ir embora querendo estudar. As dívidas são negociadas. Não desista. Eu acho que no atual momento a dívida é assim um problema que a gente tem, claro que tem, né? A dívida é uma coisa que sempre enlouquece a gente, mas que foi como a Mel falou, dívida é negociável, né? Então, eu acho que, corroborando o que a Mel falou aí, a gente tem que realmente respeitar os nossos limites, e é por isso que eu tô falando para vocês. A nossa aula é de 2 horas. Mas se eu, como professor, estou sentindo isso dos meus alunos, a minha obrigação é falar. Vocês não estão aguentando? Não tem importância. Eu diminuo. Ah, professora, hoje a gente aguenta. Ótimo, eu mando ver. Professora, a senhora dá aula de penal 2, depois não tem tempo, mas a senhora teria um outro dia? Eu estou falando sério. A senhora poderia dar uma aula pra gente de reforço, sei lá, não sei. O que vocês estiverem precisando. É isso que eu tô falando, tô me colocando à disposição de vocês. De verdade. Pode acreditar, Maria Eduarda, aqui não é só professora, eu tô me colocando como um ser humano, tá? Eu
percebo verdadeiramente, não é só essa turma. E eu tô vendo o que tá acontecendo. Então, façam como a Mel falou. Não desanimem, de verdade, não desanimem. Quanto ao trabalho que a Mel falou, eu estou tentando, não posso fechar isso com vocês, mas eu estou tentando gerar uma atividade diferenciada que não seja um trabalho, que provavelmente será online. Eu estou testando para ver se funciona. Se funcionar bem, se não funcionar, nós vamos ter que fazer realmente um trabalho. Mas eu estou tentando exatamente trazer para vocês uma novidade mais leve, onde vocês acabem de fazer... Obrigada, Isadora. Onde vocês acabem de fazer e já tenho até a nota, tá? Então é um teste, ainda que eu estou fazendo um teste atrás do outro para ver se vai funcionar. Eu ficaria muito feliz que funcionasse, mas para isso é o que eu estou falando, está em fase de teste ainda, tá? Então assim que eu tiver a resposta eu passo para vocês e lamentavelmente se eu ver que é uma coisa que vai criar mais problema do que solução, obviamente terá que ser trabalho. Tranquilo, meu povo? Oi. Posso só falar uma coisinha? Claro, Maicon. Coisa rápida. Olha só, assim, tentando não complementar, né, mas tentando reforçar um pouco o que a Anel falou, talvez, professora, assim, a galera esteja sentindo um pouco essa dificuldade, assim, lógico, tem um problema da conexão e tudo mais, mas assim, a gente está muito acostumado, muito preso ainda àqueles parâmetros antigos, né, um aluno na frente do outro e todo mundo olhando para o professor. A gente está habituado com isso, isso é o nosso, né, é o comum, né? E, assim, eu venho falando desde o início que eu estou aqui para ajudar todo mundo que precisar, quem quiser me ajuda também, o que eu puder fazer, o que tiver no meu alcance eu vou fazer, porque, assim, eu não tive tanta dificuldade, porque já na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi semipresencial. Então, assim, se eu posso pedir alguma coisa para nós, que é uma coisa que eu também sinto um pouco de falta, até porque, assim, eu ainda estou construindo esse hábito, né, de estudar sozinho. Na verdade, estou reconstruindo, que seria buscar um pouco mais de questões. Eu acho que isso talvez nos ajude um pouco mais a enxergar melhor o conteúdo, né? Até porque isso nos remete de volta àquela questão mais tradicional da sala de aula. Ou talvez um pouco mais, né, se a gente tivesse algumas questões para resolver, debater, né, não, talvez sem isso dúvida, ajudasse Maicon. um pouco mais a galera. Sem Tá? dúvida, Assim, só me desculpa, é só porque assim, realmente eu já vivi isso uma vez. E aí a gente está voltando a tudo isso. Não, Maicon, não tenho que desculpar de forma alguma se eu abrir um precedente para vocês falarem, eu não tenho nem o que questionar. Eu cheguei a fazer com vocês algumas questões, não cheguei? Fez sim, então, na primeira apostila. Isso. O que eu estou tentando fazer para P2 é exatamente isso. É, em vez de trabalho, gerar uma prova online. Entendeu? É o que eu estou tentando trazer para vocês. Eu estou vendo os vários recursos existentes, eu quero programar, já programei diversos, só que eu tenho programado com poucos links, né, poucos acessos, e eu estou tentando, né, testar com as pessoas que eu conheço aqui, para não gerar um problema para vocês. Se eu conseguir, para mim será um prazer muito grande, eu tenho certeza que para vocês também será muito melhor. Entendeu? Muito melhor, de verdade. Então, não tenham dúvida de que eu estou fazendo esse esforço, estou tentando melhorar a condição, entendeu? Para isso, eu estou tendo essa conversa hoje, eu queria sentir realmente vocês, entendeu? Eu queria realmente sentir. E agradeço a oportunidade de vocês estarem falando da vida de vocês, agradeço a oportunidade de vocês estarem expondo a necessidade de vocês, isso me clareia muito a mente, sabe? Porque essa distância é muito complexa, as pessoas não percebem, mas talvez se a gente estivesse perto, né, a coisa fluiria muito melhor, mas é isso aí, já percebi que vocês estão engajados
que deem força uns aos outros realmente. A gente está precisando de pessoas assim, pessoas comprometidas, pessoas que querem uma mudança realmente. A gente ajuda a todos, mas a gente sabe que no final só fica mesmo aquelas pessoas que ou querem ou conseguem e estão realmente dispostas e comprometidas. A gente não pode simplesmente responder por todos, mas fica muito, muito melhor para mim. Eu fico muito mais feliz de saber que vocês são uma maioria e que essa maioria está comprometida. Fico feliz demais e volto a falar, me encontro à disposição de vocês. Vamos iniciar nossa aula. Prometo que não vou puxar muito, tá? Pelo menos não hoje. Vou deixar vocês mais à vontade. Semana que vem a gente dá um gás maior. Eu sinto na vozinha de vocês assim uma complexidade muito grande. Fiquem calmos, tudo no final se enquadrará. Não tenham dúvida disso, ok? Vocês estão me ouvindo? Ok, gente, ok. Isso aí. Então, vamos lá. Conflito ou concurso aparente de normas. Quando a gente não sabe, eu canso de dizer que a gente tem que ir pelo português. Nada, meu amor, se a gente não se juntar nesse momento, eu não sei o que vai ser. Ainda bem que eu tenho vocês, vocês têm a mim, e a gente forma um todo muito legal. Entendeu? Acho que é isso aí. Só vamos ficar mais fortes, né? Então, vamos lá. Conflito ou concurso aparente de normas? Olha o nome. Conflito já está me dizendo que existem normas que podem versar sobre o mesmo contexto, né? E que elas podem ser conflituosas. Então, vamos ver como é que isso funciona. Decorre quando, para um fato, aparentemente, existe duas ou mais normas que poderão incidir sobre a mesma questão. Para que seja resolvido, necessita-se a observância de princípios como especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. A maior parte daquelas situações ali, nós já até falamos anteriormente, o que vai facilitar muito o nosso entendimento. Então, para que a gente possa observar exatamente como funciona, vamos partir para nossas explicações, né? Esses 4 princípios ali existentes, eles vão tentar solucionar de alguma maneira o problema que nós temos quando existe mais de uma questão, né? Mais de uma norma que versa sobre determinado assunto. E como a gente já viu, no direito isso acontece por demais, né? E para isso a gente tem que ter um conhecimento, pelo menos dentro daquilo que a gente está estudando, para que a gente possa solucionar todos esses conflitos. Então, vamos lá. Princípio da especialidade, nós até falamos, acho que foi o Michael que até comentou, né? Que lei geral, lei especial revoga lei geral, né? É a mesma coisa que funciona aqui, ó. No princípio da especialidade, a norma especial afasta a norma geral, o que é muito fácil de ser entendido. Porque se eu tenho uma norma que fala especificamente sobre um determinado assunto e eu tenho outra que fala genericamente sobre o mesmo determinado assunto, qual a norma que será mais competente, né, mais efetiva para esse tipo de situação? Obviamente, a norma especial. Então, naturalmente, isso pode ocorrer e deve ocorrer. Norma especial afasta norma geral. Tranquilo isso aqui? Ficou claro? E como exemplo, eu coloquei aí para vocês, ó. Temos o homicídio e o infanticídio, ambos previstos nos códigos
existente, né? No caso, penal, código vigente. Ao passo que distinguem-se tais crimes, pois um traz por elemento uma norma geral, que seria o homicídio, e o outro, né? O segundo, uma norma específica, que não é um simples matar alguém, como eu coloquei ali, mas sim um sujeito passivo específico e o ato do agente em estar em estado puerperal. Então, quando eu falo de um homicídio, eu estou falando de matar alguém. Isso está lá no CP, no artigo 121, genericamente falando, matar alguém. Quando a gente fala de infanticídio, a gente tem uma lei especial que fala disso. Aí faço eu a pergunta para vocês. Infanticídio também é matar alguém. Só que existe uma lei que fala especificamente sobre esse determinado assunto. Porque no infanticídio não é simplesmente um matar alguém. É matar alguém que é nosso filho. É matar alguém quando a mãe está em estado puerperal. É matar alguém de mãe para filho. Então, se existe uma regra especial que fala sobre esse determinado assunto mais especificamente, por que eu devo utilizar a regra geral? Não. Então, já sabemos como funciona a questão do princípio da especialidade. Alguma dúvida sobre isso? Por certo que não há dúvida alguma, professora. Licença, uma ótima noite a todos. Oi, E querido. é um privilégio de vocês, viu? Que privilégio ter aula de penal, com esse carinho, com esse tato da professora. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Que saudade, meu amigo. Que saudade, meu amigo. Que saudade. De verdade. Saudade de todos. Verdade. Quando eu vou passando nas salas virtuais para matar um pouquinho a saudade, para ver, para saber se todos estão bem, como fazia quando estávamos na unidade. E aí não resisti, falei, bom, tá com a minha amiga, eu vou lá dar uma boa noite, dar um cheiro nesses meus alunos aí, que são incríveis, uma turma maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Sinta-se nesse momento, além de muito bem-vindo, abraçado, apertado, de coração. Que saudade, que necessidade de ver meus amigos, meus alunos. Olha, eu estava falando com eles exatamente sobre isso agora, dessa necessidade que a gente tem, de quanto isso tem afetado a gente, mas que isso não é motivo para que nós desistamos. Entendeu? E eu tava... Não, de forma alguma, de forma alguma. O ser humano tem essa capacidade de se adaptar e quando estamos sob o teto dessa casa, isso se torna mais fácil. Eu tenho dito aos colegas, aos alunos, essa casa ao longo desse mais de um século de existência, enfrentou de tudo, né? Não só pandemias no plural, como guerras, né? A Cândido Mendes, ela foi testemunha da Primeira e Segunda Guerra, testemunhou o regime militar, redemocratização, gripe espanhola. Então, estarmos sob o teto de uma entidade tão forte, né, tão segura quanto a Cândido Mendes, nos dá uma segurança, uma certeza em nossa vida acadêmica, profissional, intelectual, sem precedentes. E aliado a esse corpo docente maravilhoso e o corpo discente, que entende, né, a nossa diferença, sabe o orgulho que é pertencer a uma instituição que está a dias de completar 118 anos,
no dia 2 de junho. A Verdade. instituição faz 118 anos, um dia depois, o aniversário do nosso magnífico reitor. Então, tudo isso nos dá uma tranquilidade e saber que vamos passar por mais essa e sairemos mais fortes e unidos. Isso tudo dá estofo, né? Respeita quem pôde chegar onde a gente chegou. Exatamente. Não é? Exatamente. E dentre outras coisas também que a gente tem conduzido e sendo vitoriosos também, no caso da RJ, eu tratei isso com os representantes, com os professores, e tenho conversado com quem me procura, que esse é o meu modus operandi. Assim, eu atendo todo mundo, falo com todos. Sim, está sendo muito bem conduzida, a gente tem tido vitórias importantes e o objetivo da RJ tem sido garantido, né? Que tem nos dado segurança nesse momento pandêmico e a oportunidade, né, do novo. Né, de continuidade. Eu me sinto até à vontade aqui para compartilhar com a turma e com a senhora. Eu tenho em primeira mão, já tem um tempinho, mas eu sou tímido para algumas coisas, mas logo darei a notícia geral. No meio disso tudo, eu virei pró-reitor da instituição. Então, a nossa querida Zona Oeste, em especial a comunidade de Campo Grande, tem no seu centro agora a figura de um pró-reitor institucional, e isso mostra, né, a continuidade do trabalho, isso mostra o quão certo estamos, o caminho que a gente vem trilhando ao longo desses anos aqui na Zona Oeste, resultados acadêmicos que nós trouxemos para casa e para a região. Ano passado, por exemplo, alunos de Campo Grande foram premiados num concurso nacional do CREA. O CREA Nacional premiou o trabalho científico de 4 alunos na nossa querida Campo Grande. O nosso resultado no exame de ordem, ele tem crescido a cada exame. O nosso sucesso no ENAD, né, a gente veio de um resultado que não foi o que gostaríamos, e a senhora sabe os motivos administrativos que nos levaram, e quando conduzimos isso, né, atingimos aí a excelência. Então, estamos no caminho certo, a casa não parou, eu nunca trabalhei tanto. Verdade, Felipe. E eu estou muito confiante de que isso vai passar em breve, essa questão pandêmica, e todas as estratégias jurídicas que traçamos para esse momento têm sido exitosas. Então, fiquem tranquilos, eu estou aqui, tá bom? E nós estamos aí. Não, eu não tenho dúvida. Eu costumo dizer que a Zona Oeste é uma grande corrente. E cada um dos alunos, cada um dos professores, dos funcionários, dos diretores, são elos dessa corrente. E nós somos tão unidos, né, que essa corrente é muito forte. Então, fiquem tranquilos, está tudo caminhando conforme esperamos, conforme traçamos, e logo estaremos juntos de novo e tomando um chopp,
se Deus quiser. Felipe, de coração, meus parabéns para você. Obrigado. Você sabe, eu acho que eu já falei para você, eu tenho uma admiração enorme por você. É mais do que recíproco. Entendeu? E não vejo a hora, nós estamos mais perto de acabar do que antes com isso. Verdade. Né? Então eu não vejo a hora realmente desse encontro de amigos, de parceiros, de muita felicidade, e eu não tenho dúvida do caminho a ser seguido e que nós vamos chegar lá na frente com êxito total. Não, sem dúvida, sem dúvida. E olha, essa turma eu acompanho desde o primeiro período. Acho que primeiro, segundo dia de aula já foi direto comigo. E o que eu observei neles desde esse primeiro instante são diferentes. É uma turma ambiciosa intelectualmente, é uma turma que sabe o que quer e muito distante, muito afastado do que é mediano. Engraçado então, como tá corroborando tudo que eu falei para eles hoje, Felipe. Exatamente isso aí. Não tenho dúvida. E olha isso, é essa mesma turma que tem um protagonismo na instituição, protagonismo na nossa unidade, tendo aula com a professora mais bem avaliada dos 2 últimos períodos na casa. Então, meus amigos, vocês são a ponta da lança, vocês estão prontos, independente do caminho que cada um vai seguir profissionalmente, vocês estarão preparados. Essa é uma casa que não forma derrotados. Eu sou aluno da UCAM, vocês sabem disso, o orgulho que carrego no meu diploma, e vocês terão, dentro de alguns anos, um belo diferencial, que é o diploma da Cândido Mendes. Desculpem, entrou uma ligação. É o diploma da Cândido Mendes e o privilégio de terem tido contato com professores, com a professora Paula, como tantos outros aí que a gente sabe que mais do que dar aula são vocacionados, são comprometidos com o saber. Então, um cheiro em cada um de vocês. É bom saber que vocês estão assistindo a aula. Imagina, sexta-feira ter um quórum desse aí, é porque vocês são realmente diferentes e porque essa aula é maravilhosa. Poxa, obrigada. Contem comigo, viu? Eu estou à disposição. Se vocês quiserem bater um papo fora do horário de aula, quiserem fazer perguntas, não tem isso. Eu estou com vocês desde sempre. Um beijo para todos, minha querida. Saudade demais, viu? Igualmente, pode ter Esse certeza. stop já está pré-agendado. William, meu advogado, um forte abraço. Tchau, gente. Tá vendo aí, meu povo? Que maravilha! Isso é mais do que um presente. Entendeu? Isso daí é a demonstração pura, né, do carinho, que a gente aqui não é tratado como um número, né, e sim como pessoas. Que figura fantástica o nosso diretor. Parabéns para ele. A mesma coisa, pode ter certeza, Deilson, pode ter certeza. Eu acho que é isso que vale, e foi muito bom o Felipe ter entrado, porque encaixou perfeito com a conversa que eu tive com vocês. Parece até que nós combinamos, mas não foi. Foi tão surpresa para vocês quanto para mim. Mas vamos seguir aí. Parabéns para vocês e parabéns para o Felipe aí, né? Vamos lá, gente. Até aqui deu para entender aquilo que eu expliquei do princípio da especialidade? Mislene, isso equivale, né? Às vezes a gente precisa de uma injeção de ânimo e um anjo é colocado de maneira a vir e realmente dar a gente aquilo que a gente precisa. É isso aí.
Verdade. Então, podemos ultrapassar aí este princípio, né? E vou te dizer, se a aula parasse agora, já estaria valendo a pena. Pode acreditar, mas não parará. Vamos lá, gente. Princípio da subsidiariedade, né? Seria o nosso segundo princípio para poder explicar aí como se ultrapassar o conflito aparente de normas, não é isso? Então, eu coloquei aí uma expressão de Nelson Gria, inclusive, onde ele nos remete à seguinte situação. Princípio da subsidiariedade ou soldado de reserva, na expressão de Nelson Gria. Na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se de forma subsidiária a menos grave. Então, gente, observem, eu não sei se vocês ainda lembram, né? Se existe uma norma mais grave e uma menos grave, qual deve, neste caso, ser aplicada ao agente? Me falem vocês, que eu quero ver se essa cabecinha ainda está funcionando. Peguei vocês? Peguei. Tá vendo aí, gente? Ninguém, jura por Deus. Vamos lá, arrisca aí alguém. Pensando aqui? Então tá bom, enquanto você pensa aí, a gente vai dando continuidade então, Maicon, mas você pode inserir aí a qualquer momento. Este princípio pode ser quanto à sua forma expresso, né? Quando a lei ressalva o caráter subsidiário, vem escrito, entendeu? Está lá escrito esse caráter subsidiário, na própria norma. Por exemplo, artigo 132 do CP, que dispõe que somente se aplica a pena prevista para o delito de perigo à vida ou à saúde de outrem, se o fato não constituir crime mais grave. Outros exemplos eu coloquei aí para vocês, são os artigos que aí embaixo estão, que obviamente nós teremos, acho que um feriado aí, e vocês com certeza estudarão nesse feriado, porque a gente não está fazendo nada mesmo. Que a gente não está fazendo nada mesmo. Não sei, Maicon, pensa bem. E a gente vai ter que dar uma estudada só para relaxar. E esse princípio também, ele é encarado de duas formas. Nós já falamos a forma expressa, né, que é aquela que vem literalmente na lei, escrevendo que você pode utilizar tal norma para tal situação. E nós temos a forma tácita também, que a lei não faz ressalvas expressamente, portanto, lá não está escrito, quanto ao caráter subsidiário, sendo que terá sua aplicabilidade na hipótese de não ocorrência de um delito mais grave, afastando a aplicação de norma subsidiária. Este princípio, o que vem agora, que é o princípio da consunção, é que eu diria para vocês que vocês têm que prestar mais atenção. Eu diria para vocês, inclusive, que dentre todos estes princípios, esses 4 princípios que a gente está estudando, ele seria o princípio assim mais complexo, no entanto, um dos mais utilizados. Não vai ser difícil entender, tá? Primeiro, porque vocês são top. E segundo, porque eu vou ter toda a calma do mundo. E esse princípio da consunção, se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que ele acontece por demais e muitas das vezes a gente nem percebe que ele foi aplicado. Olha só o que nos diz esse princípio da consunção. Provém de 2 possibilidades.
Quando um crime é meio necessário, olha bem, normal fase de preparação do outro crime. Vocês lembram que eu falei da linha do crime, que é o intercrimes, que eu falei para vocês? Vocês lembram disso? Vamos responder aí no chat para tirar dúvida. Não. Eu não falei para vocês. Olha só. Eu disse para vocês que quando a gente pratica uma conduta criminosa, existe uma linha do crime que é chamada de intercrimes, que é toda a situação para que a pessoa possa praticar um crime, ela tem que praticar todos esses atos que eu vou passar aqui para vocês. Vai ficar um desenho meio esquisito, mas acho que eu vou conseguir me fazer entender. Vamos dizer que isso daqui seja a nossa linha do crime, tá? Início e fim. Tá meio bagunçado, vamos tentar melhorar aqui, né? Tá muito bagunçado isso, parece desenho de criança. Agora vai ficar perfeito, porque eu vou pegar uma régua. Por isso que eu disse que eu precisava de tempo. Porque eu não quero passar por isso sem que vocês entendam. Olha só. Ficou mais bonito, né? Essa é a nossa linha do crime. É o que a gente chama de intercrimes. O que seria isso? É toda a linha temporal de um crime. Neste momento, eu não vou dar ela toda para vocês, porque eu estaria confundindo a cabeça de vocês. Mas eu vou iniciá-la com vocês. Então, a primeira coisa que quem vai praticar um crime faz é uma coisa chamada, vou botar aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para vocês lerem? Deu para ler aí? Chama cogitação. O que é cogitação? Quando eu ainda estou pensando, eu ainda estou cogitando a possibilidade de um crime. A essa fase do intercrimes, a gente diz que é uma fase interna. Por que ela é interna? Porque ela ainda está aqui, ó, no campo subjetivo. Ela ainda está na minha psique. Eu ainda não exteriorizei essa vontade. Então, se eu falar assim todos os dias, na minha mente, eu quero matar o Maicon. Desculpa, Maicon. Eu quero matar o Maicon. Sim. Eu vou chegar lá, Maicon. É isso aí. Eu quero... Preste atenção no intercrimes. Eu quero matar o Maicon. Tá aqui, ó. Fase interna, subjetiva, mera cogitação. Para o direito penal, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Ah, professora, enquanto a gente está pensando, então, não tem perigo? Não. Eu posso falar 10.000 vezes todos os dias mentalmente que eu quero matar o Michael. Exato. E em nenhum momento eu praticar esse ato, essa conduta. No outro dia eu posso querer matar outro, e outro, e outro, e nunca eu efetuar tal conduta. Por isso que não tem relevância jurídico-penal. Mas existe uma segunda fase desse intercrimes que a gente chama de atos preparatórios.
assim. A segunda fase, atos preparatórios. E esses atos preparatórios já passaram a ser o quê? Uma fase externa ao crime. Saiu daqui e eu já estou me preparando. Fase externa, fase interna. Quando eu começo a me preparar para o crime, não necessariamente tem grandes relevâncias. Por quê? Porque eu também posso preparar um monte de coisa e não praticar nada. Mas já é uma fase externa. Então aqui, quando a gente fala assim, ó, é só isso que eu quero que vocês saibam no momento. Então aqui quando a gente fala assim, ó, quando um crime é meio necessário ou normal, fase de preparação para outro crime, nós estamos falando exatamente de quê? Uma preparação que não tem grandes importâncias, porque ela será absorvida. Olha bem, olha os casos que eu coloquei aqui para vocês. A consumação absorve a tentativa. Ou seja, se eu vou e mato alguém, eu consumei o homicídio. Então, se eu tentei, se eu não tentei, não importa, eu consumei, então a consumação absorve a tentativa. E esta absorve os atos preparatórios. Pouco importa, eu consumei o ato. O crime de lesão absorve o crime de perigo. Olha quantos exemplos a gente tem. O de homicídio absorve a lesão corporal. Vamos pegar esse exemplo. Se eu quero matar alguém a tiros, antes da pessoa morrer, eu não lesionei ela com a entrada do projétil, não é uma lesão corporal? Sim. Mas vocês já viram alguém responder por 2 crimes? Quando a gente mata uma pessoa só, a pessoa vai responder, olha bem, não é 2 crimes, eu posso matar e ocultar o corpo e serão 2 crimes. Mas um mesmo ato. Ah, vou responder pela lesão corporal que eu causei, porque a bala entrou aqui, e também o homicídio. Não, porque o crime mais grave absorve o crime menos grave, que é meio para você chegar ao crime fim. Claro, Maicon, que pode, me perdoe, só vi agora, tá, Maicon? Tá dando para vocês entenderem isso aí? Outro exemplo é o furto em casa, que absorve a violação de domicílio. Imagine, eu estou entrando num imóvel para furtá-lo. Tem como eu furtar um imóvel sem entrar nele? Não. Então, neste sentido, a invasão a domicílio é meio para que eu pratique o crime fim. É como se fosse o quê? É uma necessária e normal fase para a atitude perpetrada por mim. Deu para entender isso aí, gente? Eu entendi, mas assim, me pintou uma dúvida. Ao que parece, todos têm, por exemplo, eu vou matar uma pessoa, seja com uma faca ou seja com um revólver. Aí eu matei a pessoa. Eu teria causado a lesão naturalmente, né, independente do instrumento. Uhum. E aí eu matei a pessoa, então a lesão corporal vai ser ignorada. Agora, por exemplo, pode até ser uma pergunta boba, mas eu estou pensando na seguinte questão, ainda na arma. A pessoa comete diversos crimes, como, por exemplo, compra uma arma raspada, que já teve outros homicídios, roubos, alguma outra coisa, né, que você não pode rastrear, e
obviamente, por comprar dessa maneira, você não tem o porte, não tem nada para usar a arma, não pode, não tem documentação alguma. Você já Vários praticou uma crimes ilegalidade. Sim, então, vários crimes foram cometidos aí e, no caso, o homicídio, mesmo não sendo exatamente, não sei se vai estar certo, exatamente a mesma natureza que seria lesionar Não. Olha só. Eu compro uma arma ilegal. Eu vou responder por porte de arma ilegal Sim. e por homicídio. Ah, então, é isso que eu tô... Porque assim, o que eu tô percebendo... O que ele tá falando que absorve é o mesmo ato. Quando eu compro uma arma é um ato. E quando eu estou matando é outro. Essa era a minha dúvida. Quando eu estou matando, que a bala entra em você, ela não te lesiona antes de matar? Sim, é a mesma natureza, né? E isso não justificaria eu, inclusive, fazer você ser apenado por uma coisa que teve um homicídio no meio e você pagará por uma pena muito mais grave. Lógico. Até porque, né, por exemplo, se você deu um tiro na pessoa, né? A minha linha de raciocínio, tá, professor? Por exemplo, eu dei um tiro numa pessoa, eu causei a lesão, obviamente vai matar a pessoa. Né? Pode não matar, mas lógico, vamos lá, matou. Então, aí, nesse caso, obviamente, o homicídio vai consumir o outro, vai absorver o outro. Agora, por exemplo, a arma, não necessariamente eu posso chegar a matar, né? Eu posso comprar a arma e não conseguir chegar na pessoa. Posso ser preso antes. Sim, e aí você responderá pelo quê, se você for pego? Aí só o ato de ter comprado e ter usado, ter portado uma arma sem licença. Exatamente. Aí você praticou um crime autônomo. Você praticou um crime autônomo. Isso seriam atos preparatórios para que você cometesse um outro crime. Agora, vamos pensar diferente, Michael. Vamos pensar que nesses atos preparatórios, por exemplo, eu quero matar alguém à facada. Eu não quero comprar uma arma, mas eu quero uma faca potente que corte bem. Eu quero um saco preto para botar o corpo, eu quero fita para amarrar a vítima, eu quero ter uma pá para cavar um buraco. Correto? Premeditou tudo. Esquece o premeditor. São atos preparatórios. Tá. Eu tenho algum tipo de proibição em comprar uma faca? Não. Não. Um saco preto, uma fita crepe? Não. Uma pá? Não. Não. Por quê? Porque isso não está tipificado no nosso código como se crime fosse. Então, neste caso específico que eu estou colocando aqui para vocês, os atos preparatórios não teriam relevância jurídico-penal nenhuma se eu cismasse, por exemplo, de chegar ali e falar, não quero praticar mais nada. Correto? Entendeu o que eu estou te falando? Perfeito. Agora, o exemplo que você deu, muito inteligentemente, da arma, né, raspada, problemática, uma arma que já tem um poder de fogo assumido porque levou um monte de gente para o além, neste sentido, ainda que atos preparatórios para um crime que você não praticou ainda, você já cometeu um ilícito penal que já é tipificado no nosso código. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se tratar de um crime autônomo, a gente vai pagar por um e vai pagar por outro. Este princípio da consunção, ele diz que a coisa é diferenciada quando você necessita como meio para chegar ao fim. Se eu não comprei uma arma, eu poderia ter uma faca, uma pedra, um saco para enfiar na cabeça, fosse o que fosse. Mas, por exemplo, furtar um imóvel, eu não tenho como, com as mãos, eu não tenho como furtar um imóvel sem invadir o domicílio.
Eu não tenho como te esfaquear até matar se eu não te lesionar. É isso que fala o princípio da consunção. Professora, mas aí eu esfaqueei, a pessoa não morreu. E aí? E aí? Tentativa de homicídio. De acordo com a gravidade das lesões, tentativa de homicídio. Lesões menos importantes, lesão corporal. Entenderam, gente? Tranquilo ou não? Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos lá, dando continuidade aí. Beleza, Liam, dando continuidade. Então, a segunda situação é nas situações de antefato e pós-fato impuníveis. O antefato nós já vimos, né? Que é quando a gente necessita, dentro de uma conduta da qual a gente vai praticar um fato anterior do qual será absorvido. No caso, invasão de domicílio para poder entrar na casa e praticar o ato. E quando a gente fala do pós-fato impunível, a gente está se referindo ao exaurimento. E mesmo que eu não dê para vocês todo o intercrimes hoje, porque eu não posso dar, na verdade, eu vou dar isso daqui mais para frente para vocês, e possivelmente dissecá-lo em penal 2. Mas o exaurimento, só para que vocês tenham uma ideia, o exaurimento fica aqui, ó. Ele é a última fase do intercrimes. Última. E sabe qual é a importância jurídico-penal que ele possui? Nenhuma. Por quê? Porque antes do exaurimento já houve a consumação. E o importante para se falar que um crime foi efetivo é ele ter havido, né? A consumação, ele ter sido consumado. Então, o exaurimento para um crime é como se fosse um plus, um ganho pelo crime já praticado. Não muda em nada a pena do cidadão. E o exemplo que nós temos para dar isso daí é exatamente o que eu botei aí para vocês. Ocorre, por exemplo, quando uma pessoa furta um bem e depois vende. Esta venda não constitui crime autônomo de estelionato, né? Pois se considera um desdobramento normal a venda de um produto de crime, caracterizando-se apenas um fato posterior impunível de crime de furto, sendo por este absorvido. Ai, professora, caramba, então a senhora está me dizendo que eu vou passar impune se eu fizer isso? Eu estou dizendo que você será punido por furto. Agora, quem furta alguma coisa, furta com alguma intenção. Ou de dar, ou de vender, ou de ficar. E quando isso acontece, é um mero exaurimento do crime de furto. É um pós-fato crime de furto. Tá? Que já se espera da pessoa que faz, que pratica o crime de furto. Professor, e quem compra? Se comprar sabendo que é produto de furto, de roubo, seja do que for, pratica crime? Sim. Aí são outros 500. Deu para entender isso aí, gente? Tá tranquilo isso na cabeça de vocês? Beleza, Luísa. Ok, Davidson. Muito obrigada. Valeu, Michael. Então, neste contexto, cumpre ressaltar que os antefatos e pós-fatos não são considerados atos autônomos, aptos a tipificarem um novo crime. Ao contrário disso, devido à política criminal adotada, tais condutas serão absorvidas pelo crime principal, aplicando-se o princípio da absorção ou consunção, beneficiando-se assim o réu ao isentá-lo de responsabilidade. Mais ou menos.
Entendeu? Porque, na verdade, a responsabilidade ele tem. Sem sombra de dúvida. A responsabilidade ele tem. É política criminal mesmo, eu diria que não só criminal, social. É uma forma de verificar se o quê? Você gera mais pena a um cidadão, onde ele vai ficar mais tempo preso por uma situação não tão grave, vamos dizer assim. Porque é muito mais grave eu matar alguém do que eu lesionar alguém. É muito mais grave eu furtar alguém do que eu invadir o domicílio. É só isso. Depende, né, Isaac? Depende aí da situação. Se, por exemplo, você vem para me assaltar, só um exemplo, hein, Isaac, pelo amor de Deus. Você vem para me assaltar e você está impondo a mim uma arma apontada e você tem a arma ilegal. Eu, porque sou lutadora de jiu-jitsu, olha a minha cara, consigo tomar ela de você e mato você com ela. Porque se eu não o fizesse, talvez você, numa luta corporal, conseguisse tomá-la de mim e assim me causaria um mal muito maior do que efetivamente eu utilizá-la sem saber a ilegalidade ou não daquele proceder. Entendeu, Isaac? Beleza. William, é complicado isso aí. Obrigada. É complicado isso aí. Nessa morte, mas se ela tiver outra morte, você assume todas? Depende. Se a arma é minha, né? E comprovadamente, porque isso tudo é perícia, né? As testemunhas, é a explicação que você vai dar, o relato dos fatos, vai dizer se a arma era sua, há quanto tempo você tem, vai se averiguar, né? A verdade, a veracidade do que está sendo alegado. E se verificasse que todas essas mortes aí se deram no momento em que a arma esteve com você, problemático, é um problema muito sério. Por isso que a gente sempre fala dentro do direito que comprar arma é verdadeiramente um perigo. Utilizar a arma alheia como se sua fosse, nem se fala. Então, a melhor coisa é realmente você ter uma arma registrada, você ter um porte de arma, para que você possa efetivamente utilizar de maneira correta. Beleza? E aí, nós chegamos ao quarto, né, e último princípio, que é o princípio da alternatividade. E esse princípio da alternatividade, ele nos diz o seguinte: eu diria que dentre eles é o princípio mais fácil que existe, tirando o princípio da especialidade, né? Ele depois vem encabeçando a lista. Olha bem, decorre de uma ação múltipla ou de conteúdo variado, como nos crimes plurinucleares. Olha o nome, pluri. Vem dizendo pra gente o quê? Vários. Em que o tipo incriminador prevê mais de uma conduta em variados núcleos, sendo que será punido por uma única modalidade criminosa. Aí tem aluno que fica irritadíssimo com isso, mas vocês vão entender agora. Porque o maior exemplo que a gente tem para dar dessa situação toda é o artigo 33 da Lei de Drogas, que ele nos possibilita uma visão muito ampla de várias condutas delituosas em um mesmo artigo e que eu, ao praticar qualquer uma daquelas condutas ali, eu vou estar incorrendo no mesmo crime, no mesmo ato típico, fato típico. Aquilo que está lá explanado no Código como criminoso, como conduta que não deve ser aceita nem aprovada socialmente falando. Então, observem. Vamos lá no artigo 33 da Lei de Drogas. Olha o que ele nos diz.
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, ainda entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Neste sentido, estará praticando um crime brabíssimo, que é o tráfico ilícito de entorpecentes. Neste sentido, se nós pararmos para observar o artigo 33, vocês vão verificar o quê? Pô, quantas condutas em um mesmo lugar? E pouco importa qual delas você praticou. Você incorreu no crime de tráfico. Então, não importa essa plurissituação, essa pluricondição, qualquer deles que estiver ali e qualquer enquadramento à sua pessoa neste sentido, você estará inserido naquela condição. Então, olha aí a questão que nós acabamos de falar da alternatividade. Tanto faz. Deu para entender, meu povo? Deu, né? Beleza. Agora eu quero explicar para vocês e vou parar a nossa aula a partir posterior a essa explicação. Princípio da legalidade. Obrigado, William. Princípio da legalidade. O que não tem nada a ver com aqueles 4 princípios que nós acabamos de estudar. Princípio da legalidade sempre tem a ver com qualquer área, qualquer parte do direito. Porque sem legalidade não haveria sequer direito. Vocês já estudaram em algum momento, seja na introdução ao direito, história ao direito, direito civil, constitucional, administrativo, acredito que vocês ainda não estejam fazendo, mas vocês já ouviram falar do princípio da legalidade? O que você está fazendo aqui? Pode vir. Sim, né? Então, olha quantos slides eu tenho para falar deste mesmo princípio. Isso tudo para vocês terem como material. Mas, em verdade, eu consigo falar desse princípio com muita tranquilidade, me fazendo entender e, obviamente, vocês vão sair daqui sem sombra de dúvida alguma, entendendo do assunto. Então, nesse momento, prestem atenção, que eu não vou acompanhar os slides, tá? Vou deixar ele à disposição de vocês, mas para que vocês entendam, eu gostaria de comentá-lo de uma única forma. Bom, quando a gente fala de legalidade, a gente está se referindo a um princípio que procede de acordo com a lei. Olha o nome dele. E que ele deve ser respeitado e observado em qualquer área jurídica, sem exceção. Esse princípio fala para a gente que a gente não é que a gente tenha que seguir um contexto legal. A gente não pode contrariar o que a lei oferta para a gente lá. Que se isso vier a ocorrer, nós estamos infringindo uma qualidade deste princípio. Esse princípio ele também se desdobra num outro princípio chamado de reserva legal. É um desdobramento, só que um é entendido de uma maneira mais lato e a outra mais estrita, tá? Então eu diria para vocês que não é um tipo de preocupação que vocês têm que ter em relação a este princípio. Vocês aprendendo o princípio da legalidade, vocês vão estar dentro de todo um contexto legal existente, tá? Só um momento, por favor. Vê se alguém tem só o ID da aula para poder fazer o negócio, né? Alguém teria o ID, não é o link da aula, é só o ID que pudesse botar aí no chat, para que eu pudesse fazer a chamada de vocês sem ter que desligar porque eu esqueci de pegar?
Obrigado, gente. Dando continuidade aqui. O princípio da legalidade, ele está inserido no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. Mas nós também podemos ter em mente que o princípio da legalidade, ele também pode ser encontrado em praticamente todo o artigo 1º de vários códigos penais pelo mundo. A maior parte dos códigos penais mundiais, em seu artigo 1º, também vem qualificando o princípio da legalidade, que, em tese, é globalizado. E o que diz esse princípio da legalidade para a gente? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que antes de eu definir que uma pessoa praticou um ato criminoso, a lei tem que existir para que isso seja aceito. Quando eu podia fumar em ambiente fechado, porque não existia uma lei que me proibisse disso, eu fumava. Mentira. Mas a partir do momento que existe uma lei, eu não posso mais praticar aquele ato. Então, observem que só pode ser considerado crime aquilo que já existe uma lei pré-definida que fale sobre determinado assunto. Até aqui tudo bem para vocês? Está dando para entender? Tranquilo? E que a gente tem que entender uma coisa muito mais importante até do que isso. Olha só, vamos supor que hoje, eu peguei um garfo e enfiei na mão de uma pessoa. Esse ato não é um ato bonito, não é um ato legal, né? É só exemplo, tá? Não vai falar que é lesão corporal, não, porque eu sei. Mas é só para tentar ilustrar aqui a situação para vocês. Mas vamos dizer que um garfo na mão hoje não seja crime. E que eu peguei um garfo e na mão de uma pessoa. Amanhã, quando eu acordar, o Congresso, que é o nosso legislativo, decide que vai transformar em lei que toda pessoa que enfiar um garfo na mão da outra estará praticando crime. O que vai acontecer com esse ato aqui que eu pratiquei um dia anterior dessa lei ter surgido? Vai ser enquadrado como crime? Não. Porque não existia lei anterior que definisse tal ato como criminoso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estão cansados, é isso? Querem parar e continuar na semana que vem? Ok. Querem parar? Para mim não tem importância nenhuma, que eu tô sentindo que o rendimento de vocês caiu. Eu prefiro parar e continuar na semana que vem do que dar a matéria e vocês não absorverem. E aí, paramos e continuamos na semana que vem? Pode ser, Maicon? Olha, Maicon, para você falar isso, eu tô sentindo o tamanho desse cansaço. Para mim não tem problema nenhum. Ai, é isso que eu quero de vocês. É isso que eu quero de vocês. Essa liberdade, essa tranquilidade, eu não vejo como um desrespeito. É isso que eu quero de vocês. É claro que isso tem que ser utilizado com critério, né? Não é, tô com preguiça, vamos acabar a aula. Não é isso. Mas assim, estão vendo que o rendimento está caindo. A gente, se a turma, em sua maioria, concordar, para mim não é problema. Eu sei, Davidson. Ok, gente. Então, marquem aí que nós paramos no slide 45
e que eu voltarei a explicar o princípio da legalidade na semana que vem. E semana que vem a gente vai tacar a ficha. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês todos. Aproveitem para descansar, para botar o corpo em dia. Um beijo no coração de vocês e que Deus os proteja. Para vocês também.